Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira, mais conhecido aí como o canal da Simplicidade. Bom, hoje estamos recebendo para um bate-papo ao vivo um grande amigo e irmão que a internet me fez conhecer, né? Um cara que eu era fã, sou fã e sempre serei fã. Bom, para mim, um dos maiores especialistas de fundo de investimento do Brasil. Para quem não conhece, esse é o Rafael Zattar, da Carteira Z, né? Rafael, vamos lá. Durante esse processo aí, na sua educação financeira, desde quando você começou, assim, quais foram os seus principais erros durante a confecção ali, quando você começou a olhar, por exemplo, para fundos de investimento e deixar de lado ali um pouquinho mais o estudo de ações, tendo em vista que hoje, majoritariamente, a sua carteira é focada em fundos de investimentos, né? Então, cara, acho que o maior erro é ter percebido, é ter começado um pouco tarde, tá, a investir de forma... Warren Buffett fala que começou tarde, começou com 11 anos, né? Então, eu acho que é ter começado um pouquinho tarde nesse foco, tá? Comecei há mais ou menos uma década nesse foco em fundos. E um erro também de iniciante de fundos de investimento é a pessoa só olhar a rentabilidade dos últimos 12 meses para avaliar. E isso é o pior erro. Você olha que um fundo rendeu em 12 meses 100%, 80%, você quer investir nesse fundo, e esse é um dos maiores erros que praticamente todos os iniciantes, e até em ações também, as pessoas costumam ver, cara, a ação rendeu muito, ela vai continuar rendendo. Esse é um viés cognitivo que engana muitas pessoas. Para isso, a gente criou alguns métodos, de certa forma, bem simples, para a gente conseguir avaliar gestões, tá? E, na verdade, Henrique, quando a gente investe em fundos, tá? Eu também sou formado em administração de empresas, gestor, fiz gestão pública. Então, o que a gente consegue absorver quando a gente fala de fundo de investimento? Que a gente consegue unir a eficiência e a eficácia. Tá? Porque se fala muito isso em administração, a teoria lá de Kevenato, por exemplo. Então, a eficiência é você fazer bem determinada coisa, otimizando recursos e tempo. Então, você faz bem determinada coisa com o menor tempo possível de vida, porque tempo, é verdade que tempo realmente é dinheiro. É a única moeda que você não compra. Então, você fez isso, você uniu a eficiência e a eficácia, é você alcançar efetivamente resultado. Então, para resumir aqui, a eficiência é você jogar bem uma partida e a eficácia é você fazer gol. Então, no fundo de investimento, você consegue alinhar essas duas vertentes, tá? Que é quando você faz boas escolhas, você tem muito menos trabalho e precisa usar muito menos tempo de vida agindo dessa forma, escolhendo boas gestões, tá? E isso, cara, todos os dias, sem exceção, vem gente me falar, cara, que bom que eu conheci a Carteira Z, cara, eu utilizava muito tempo para tirar aquele percentual do mercado ao máximo, cara, agora com bons fundos eu consigo resultados melhores, tão bons ou melhores, cara, e consigo aproveitar mais tempo da minha vida, consigo cuidar mais da saúde, cuidar mais da família. Então, isso é interessante, isso a gente tem aberto a cabeça de muita gente que antes nem gostava de fundos. Então, essa é a nossa paixão, isso é o que dá resultado, tá? Com o menor tempo possível, sem ser hipócrita aqui, né? Não precisa usar tempo nenhum, é só escolher fundo e acabou. Não, tem que ter método, tem que ter uma certa, realmente, metodologia para optar, mas uma vez que você escolhe uma carteira de fundos, você mexe muito pouco, tá? Então, em ações é um pouco mais complicado, você precisa avaliar, precisa saber ler balanço, DRE, você precisa avaliar a empresa, você bem sabe disso que você investe em ações. Não é por isso que eu vou falar que não investe em ações, muito pelo contrário, mas eu só quero mostrar que bons fundos também produzem ótimos resultados, mesmo tendo taxas, que você pode até falar depois aí, sobre essa questão que eu gosto muito de falar também. Muito bom, Rafa. Bom, algo que me chamou muito a atenção quando eu comecei a te acompanhar, Rafael, foi que você pensa nos investimentos como um time de futebol, né? Ou seja, conta aí um pouquinho para a gente dessa sua estratégia de jogo, né? Como que você faz ali a armação dos fundos de investimento no seu campo? Beleza, então, como é que a gente pode avaliar essa questão, cara? Eu percebi lá em 2016, 2017, que as pessoas, elas investiam em fundos de forma avulsa. Cara, o Alasca é um bom fundo, por exemplo, que rendeu bem
últimos 12 meses? Fundo famoso? Vou investir. Ah, esse fundo rendeu bem? Vou investir. Cara, as pessoas investiam em fundos de forma avulsa e desorganizada. Você via no site da corretora lá, você vê hoje em dia, claro, tem 300 fundos lá que você fica confuso. Você até assinava uma casa de análise, e na própria casa de análise tinha lá 200 fundos recomendados, 150. Cara, que confusão. E a carteira Z veio para resolver. A nossa missão foi resolver essa questão e simplificar, trazer para uma questão palpável, que é o quê? Você, por exemplo, numa carteira arrojada, você quer montar uma carteira arrojada. Então, digamos que você tenha lá um patrimônio, sei lá, de 100 mil reais, só para arredondar, tá? Pode ser de 10 mil, de 500 reais, enfim. Você tem um patrimônio de 100 mil. Então, você quer, na sua carteira, o seu perfil, por exemplo, permite ter 20% em fundos de ações. Nesses 20 mil, nesses 20% da sua carteira, você pode montar uma carteira de fundos de ações que os fundos sejam descorrelacionados entre si. Na carteira global também, obviamente, mas na carteira de ações, por exemplo, você pode escolher um fundo de ações mais defensivo, um fundo que atua numa abordagem bottom-up, utiliza mais aquela questão micro de avaliar as empresas e tem menos volatilidade que o Ibov. Por exemplo, Henrique, a gente tem fundos aí, cara, sempre atuam com uma volatilidade 20%, 30% abaixo do Ibov e retornos 200%, 300% acima ao longo do tempo. Isso olhando para o passado, tá? A gente não quer que prevê futuro. Então, há certos tipos de fundos que atuam nessa perspectiva mais defensiva. Há fundos que atuam no meio de campo ali, que é aquele fundo que tem volatilidade similar ao Ibovespa, que às vezes perde para o Ibovespa em crises. Um erro fatal que as pessoas cometem, cara, até especialistas, até analistas, muita gente fala, cara, esse fundo é muito ruim, esse fundo perdeu para o Ibovespa em 2020, cara, o Ibovespa caiu 20, o fundo caiu 30, 40. Aí, para fazer isso, eu invisto em ações. Cara, é um engano muito grave e muito corriqueiro no mercado. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo de diversos, tá? Um exemplo só. Cara, tem um fundo que ele perde em 2020 nesse momento para o Ibovespa. 30% abaixo do Ibovespa. Aí você vê que o fundo tem um histórico razoável de 14 anos, 13 para 14 anos. Aí você vê que ele começou em 2007, 2008, ali no final de 2007. Você vê que ele perdeu para o Ibovespa em 2007, 2008. O Ibovespa caiu 40, ele caiu 50. De 2011 a 2015, o Ibovespa caiu 35, ele caiu 45. 11, 12, 13, 14, 4 anos cheios. Aí você olha no Joesley Day, por exemplo, 17 de maio de 2017, o Ibovespa caiu 8,80, o fundo caiu 8,40. Caiu em linha, não segurou nada. Você olha na greve dos caminhoneiros, em 2018, que o Ibovespa caiu 30, ele caiu 40. Você, cara, tu tá de brincadeira, o fundo sempre perde pro Ibovespa. Eu nunca vou investir num fundo desse. E aí você pega o acumulado do período, cara, você vê que o fundo rende 320% a 30% do Ibovespa. Aí você, cara, que mágica é essa? Que o fundo sempre perde quando o Ibovespa vai mal e tem esse retorno tão acima do Ibovespa. Então, cara, que muita gente não entende é isso. Estratégia. O fundo não tem estratégia, por exemplo, de utilizar proteções no seu portfólio. Então, a estratégia dele pode ser cair mais em períodos turbulentos e subir nos outros. Então, a estratégia dele é acumular ações mais baratas, não é gastar com proteção. Então, não é nada, não é certo nem errado, é a estratégia do fundo. E tem fundos aí, cara, alavancados, fundos que utilizam um pouco mais que o patrimônio, ou até 3 vezes, que aí tem o risco adicional que atuam lá na banheira, tá? Então, a equipe é assim, os que eu falei mais conservadores, que utilizam volatilidade menor que Bovespa, às vezes investem muito em utilities, né? Elétricas, empresas de saneamento. Então, tem esse perfil mais conservador. Fundos que têm volatilidade parecida com o Ibovespa, que pode perder, sim, no Ibovespa em períodos turbulentos. E fundos mais avançados e fundos também que investem em small caps. Cara, o mais interessante é que quando eu fiz ali o título, né, dessa live de hoje, primeira coisa que aconteceu no meu WhatsApp foi: como assim mais de 300% do Ibovespa? Isso é algo que muita gente não entende, né, Rafa? E uma coisa que me fez ficar
muito tranquilo quando eu comecei a te conhecer, e aí automaticamente eu também comecei a estudar um pouquinho mais de fundos de investimento, é entender que independente da estratégia, todo mundo quer chegar no objetivo, que é, de fato, a independência do trabalho. Não importa se ele vai pela renda fixa, não importa se ele vai diretamente por ações, não importa se ele vai diretamente por fundos imobiliários e não importa se ele vai por fundos de investimento. No seu caso, o que eu achei muito interessante quando a gente começou a se conhecer é que você delega, né, a gestores que você estuda, conhece, entende toda a filosofia do que ele está investindo, do que ele vai fazer com o seu dinheiro para você ter o quê? Tempo para curtir essa praia aí maravilhosa de trás, tempo para poder dar uma pedalada, né? Porque muita gente comenta sobre isso, né? Porque na maioria das vezes a pessoa fala assim, mas Henrique, eu não consigo entender esse estudo do Rafael, porque assim, fundo de investimento tem taxa de administração, tem taxa de performance, tem come cotas, então as pessoas acabam achando que isso tira rentabilidade. E não é isso que acaba acontecendo no longo prazo, né? Exatamente, cara. Essa é uma questão aí que as pessoas falam muito e eu fico rindo, cara, porque assim, se você quer montar uma carteira de ações e fundos imobiliários e você quer chegar desse ponto a esse ponto, beleza, você vai chegar nesse ponto, utilizando um tempo razoável de vida. Isso é inegável. Ninguém vai montar uma carteira de ações, esquecer, buy and hold e acabou. Não existe isso, você sabe muito bem. Então, você tem essa perspectiva, com certeza. Agora, você me falar que fundos não atingem esse mesmo objetivo, aí é uma inverdade, tá? A gente prova isso com resultado, prova isso com análise. Só para você ter uma ideia, cara, desde o início do plano real, a ação que mais valorizou na Bolsa, desde 1º de julho de 1994, a gente tem aí 26 anos, até 1º de julho agora, a ação que mais valorizou foi Ferbasa. Ferbasa rendeu um pouco menos de 30.000%, um CAGR, que é um retorno anual composto, de 24,99% ao ano. Então, quem investiu em Ferbasa, ela botou R$10.000, por exemplo, equivalente a em torno de R$63 mil de hoje. É só para ter uma ideia, tá, gente? Botou R$10.000 lá em 1º de julho de 94 e hoje resgataria em torno de 3 milhões. Pô, excelente, Rafa. Bom, Rafael, o João fez uma seguinte pergunta, né? O João Paulo aí do canal Papo de Dinheiro, né? Quais são os melhores fundos hoje que tenha ativos estrangeiros? Você conhece algum aí, Rafa, que possa falar? Cara, a gente estuda alguns fundos que investem no exterior. Por exemplo, tem um fundo...